Eu estava aqui lendo alguns conteúdos e também dando uma passeada aqui na internet. E teve uma frase que me chamou a atenção que até casou com o que eu estava lendo. Que é a seguinte questão, quero compartilhar com vocês. De repente vocês têm outro ponto de vista distinto ao meu. As pessoas colocam assim: não mude nunca, por nada nem por ninguém. Eu li essa frase e eu fiquei pensando, será? Em verdade, eu tenho as minhas respostas, né? Que servem, obviamente, para mim. Diante das minhas reflexões, meus observações, pontos de vista, enfim. Eu já pensei em algum momento da minha vida, aliás, em muitos momentos da minha vida, eu tinha essa crença, eu tinha esse discurso, eu tinha como verdade para mim de não mudar. Era exatamente assim. Não mude por nada nem por ninguém. Hoje me peguei pensando, né, refletindo sobre, e eu não penso mais assim. E aí me peguei refletindo sobre os porquês. E eu vou trazer para mim, né? Não julgando a vida de ninguém, enfim, cada um. Mas para mim não serve mais esse tipo de pensamento. Já serviu durante muito tempo na minha vida. Mas não mudar por nada nem por ninguém significa que continuaríamos sendo exatamente a mesma pessoa. Pois bem, como fazer isso? Se nós não somos mais quem fomos lá para trás. E esse lá para trás não precisa nem ser tão distante. Pode ser ontem, a semana passada, o mês passado, o ano passado, há uma década, ou lá, mais adiante no tempo, né? Mais distante no tempo. Se eu olhar para trás e pensar, se eu me dissesse isso, né? Não mude, ou alguém me dissesse isso, não mude por nada nem por ninguém. Claro que teria que destrinchar isso por ninguém. Lá para trás também eu tinha esse discurso, não mude por ninguém. Hoje eu já não tenho. Claro que a gente muda por nós, mas com alguma intenção sobre o outro. A gente não muda pelo outro, a gente muda por nós. Mas para conseguir algo que o outro tem a nos oferecer, mas com o comportamento que temos, nós não conseguiremos ter o que desejamos no outro da forma que estamos agindo ou pensando, enfim, os nossos comportamentos, ações e por aí vai. Portanto, claro que é a gente que toma a decisão e é a gente que se muda. Mas tem algo no outro que nos faz mudarmos de ideia e mudar o nosso comportamento ou a nossa forma de pensar. Portanto, há a influência do outro, mas a decisão de mudarmos ou não é nossa. Se eu não mudo pelo que o outro está me mostrando, me posicionando, me oferecendo, seja lá o que for, eu não vou ter aquilo que o outro tem a me oferecer e que é de meu interesse conquistar. Ou conquistar a pessoa, ou uma situação, um fato, não importa o que. Quando a gente faz o outro recorte, não mude por nada,
Se não mudarmos, continuaremos sendo exatamente os mesmos. E se continuarmos sendo exatamente os mesmos, teremos ficado estagnados no tempo, porque não tem como sermos os mesmos. Quando eu olho para trás, eu vejo que eu não sou a mesma. Não sou a mesma. Eu ia até colocar uma cronologia, mas é perda de tempo, porque eu não sou a mesma em situação alguma. Por óbvio que a essência a gente mantém o mais intacto possível. No entanto, a gente muda de tempos em tempos e o tempo todo. Eu já mudei, eu vejo algumas coisas que eu escrevo, e eu escrevo muito. Eu vejo algumas coisas que eu escrevo, até alguns vídeos, e a tecnologia facilita bastante, né, para que a gente faça essa visita às nossas memórias, porque vai nos lembrando, né? E eu vejo alguns vídeos, algumas escritas que eu falo, nossa, eu pensava assim, e questões complexas, inclusive. Então eu já pensei diferente em relação a, por exemplo, temas polêmicos. Eu já pensei diferente em várias situações, por exemplo, sobre aborto. Eu já pensei diferente sobre traição. Eu já pensei diferente sobre, sei lá, tudo, na verdade. Sobre alguns aspectos da religião, alguns aspectos de casamento, alguns aspectos da maternidade, alguns aspectos da paternidade. Eu já pensei diferente sobre, inclusive, política, inclusive políticos, algumas áreas de estudo ou profissionais. Eu já pensei, naquele momento eu pensava assim, depois eu pensei assado, e muitas vezes eu já vi, inclusive eu fiz o meu próprio acompanhamento, que pensei de uma forma, passou um tempo pensei de outra, passou um tempo eu pensei de outra, distinta às duas anteriores. Então, quando eu vejo esse tipo de situação, não mude por nada, eu fico pensando, quem será? Bom, primeiro, será que existe alguém que não muda? Né? E lá no passado, bem lá atrás, eu tinha hoje eu analiso e eu vejo que era uma crença que me foi ensinada, e como toda crença não é questionada, e quando a gente questiona as crenças, a gente tende a mudar, porque aquilo é uma crença porque não foi questionada, aquilo é uma crença porque foi colocada assim, aquilo é uma crença porque foi tida como, foi ensinada, repassada como verdade inquestionável. E quando a gente começa a questionar, a gente começa a encontrar tantas outras possibilidades. E aí aquilo que era uma crença logo inquestionável passa a ser questionável. E a gente vai encontrar tantas possibilidades que ela deixa de ser uma crença. Mas lá no século passado, me foi ensinado sobre tantas crenças e que para mim eram inquestionáveis, tanto quanto para quem me ensinou, me passou, me transferiu, que era a ideia, a concepção de que mudar de ideia era algo errado. Uma vez que você deu a sua palavra, tem que ser essa do começo da vida até o final, até o último suspiro. Não importa se tenha passado meio século.
Mas por óbvio que não. Lógico que não, gente. A gente muda, a gente evolui, a gente estuda, a gente aprende, a gente muda de, a gente muda de tudo. A gente muda de roupa, a gente muda de casa, a gente muda de lugar, a gente muda de pensamento, a gente muda de marido, a gente muda de esposa, a gente muda tudo. A gente muda de trabalho, de profissão, de área. Por que seria feio mudarmos de ideia? E com isso, eu vejo que a vida fica tão mais leve quando a gente muda, mas a gente muda porque a gente quis mudar, a gente muda consciente e não Maria vai com as outras. Se bem que quando a gente para e olha para trás, a gente vê, nossa, eu nunca tinha pensado sobre isso, fulano me disse, eu achei que era aquilo, acabei mudando de ideia. Se não tivermos um bom embasamento, por vezes, lá na frente a gente vai olhar lá para trás e vai falar, fui Maria vai com as outras. No entanto, o resultado foi positivo. Nem sempre o é, mas pode ser que seja. Então, hoje, olhando para trás lá, até lá para minha adolescência, enfim, as coisas que eu aprendi, que eu escutava em casa e, enfim, né, em cada um dos cenários, em cada época, que era basicamente, não mude. Você pensa assim, você vai pensar assim para sempre. E agora, olhando para trás, essas décadas todas, eu vejo que bom que eu fui desobediente. Que bom que em muitos momentos da minha vida, na minha vida, eu fui rebelde e eu me rebelei, eu disse, não, eu não vou seguir isso. Não, eu não penso como você. Não, isso faz sentido para você, mas não faz para mim. E que em cada um dos momentos que isso acontecia, ou que isso aconteceu, eu era tida como rebelde, como alguém que batia de frente. E logo na sequência, apesar de ter estas certezas, mas sabe quando você coloca a cabeça no travesseiro e você fala, eu sei que eu fui pelo que eu acho que é. Mas você fala, mas eu precisava mesmo fazer isso? Por que eu não fiquei quieta? Por que eu não acatei? Por que eu bati de frente? Deixei a pessoa chateada? Às vezes é mãe, é pai, é irmão, é marido, é filho, é questão profissional, é o chefe, é o cliente, é um amigo. Mas ao longo de tantas coisas que acontecem na nossa vida, e ao longo tantas coisas que aconteceram na minha vida, eu fui aprendendo a nem ficar com tendo certeza do que eu estava fazendo e das decisões que eu estava tomando e dos porquês, dos contrapontos. Com o tempo eu fui aprendendo a não ficar culpada, não ficar chateada, triste e menos ainda me sentir culpada porque alguém ficou triste, chateado, de mal, indiferente, se afastou ou perdeu a amizade ou perdeu aquele laço, aquele vínculo que tinha. Lá no passado, bem lá no passado, eu ficava muito chateada quando eu percebia que alguém tinha ficado chateado comigo e por conta disso tinha tido algum tipo de afastamento ou silenciamento ou algo do tipo. Hoje eu já penso diferente, né? Eu não posso ir contra o que eu penso,
simplesmente porque eu mudei de ideia em algum momento da minha vida. E a outra pessoa quis, porque assim ela entendia que era bom para ela e era verdade dentro do conceito dela, que aquilo não deveria mudar. Então, essa é a reflexão que eu tive e que eu estou aqui compartilhando, que é quando alguém diz não mude nunca, por nada nem por ninguém, mas o primeiro a mudar somos nós. Aliás, toda mudança por algo ou por alguém, ela parte das nossas próprias mudanças. E eu acho muito cruel. Agora, tudo que eu falei é olhando para nós, né? Mas agora olhando para o outro. Eu acho muito cruel nos posicionarmos desta forma, colocando essa questão de colocar uma regra, entre aspas, né? Ou colocar limites, ou fazer uma cobrança, impor, seja lá o termo que quiser usar, para o outro desta maneira. Não mude nunca. Não faça isso nunca. Ou faça isso sempre. Nunca e sempre são termos muito fortes, são marcos temporais muito rígidos. Nunca ou sempre. E há pessoas que são mais frágeis, eu vou colocar, não sei se é exatamente o termo adequado. Não sei. Tem outros termos aqui à minha cabeça, mas eu acho que o menos. Estou aqui tentando escolher as palavras para não ofender ninguém, para que ninguém se sinta ofendido, mas se sentir também, sinto muito. Mas há pessoas que são mais frágeis mesmo, emocionalmente, enfim, e que fala, bom, eu tenho que seguir. E a depender ainda de quem fala, né, de quem coloca esses marcos, se essa pessoa tem o grau de autoridade, por exemplo, autoridade familiar, autoridade religiosa, profissional, você não pode fazer isso, não faça nunca, ou faça sempre, sempre faça assim, espero que você nunca mude aquilo que eu te ensinei. E aí passa 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30 anos, aquilo que aquela pessoa ensinou, não que esteja ou que estivesse errado, poderia estar certo, válido, perfeito para aquela pessoa ou até para outras pessoas, pensando num contexto familiar, por exemplo, ou de amizade, enfim, estar certo para aqueles círculo temporal, né? Aquela fase ou aquele ciclo de pessoas, mas com o passar do tempo as coisas mudaram, sabe? O mundo mudou, as ideias mudaram, os conceitos mudaram, as práticas mudaram, logo aquilo deixou de fazer sentido. E então aqueles ensinamentos, não é que eles se tornaram errados ou que eles se tornaram, ou que eu até acompanhei em uma conversa há um bom tempo, veio algo mais ou menos nesse sentido na conversa, e a pessoa disse assim que ela
deixou de fazer algumas coisas que foram ensinadas no contexto familiar e que, mesmo ela mudando, cada vez que ela fazia o que era o atual, né, o jeito moderno de ser feito, que não cabia mais o jeito antigo, ela ficava mal, ela se sentia culpada de não estar respeitando aquilo que foi passado para ela como uma cultura, como uma tradição, como um ensinamento familiar. E que muitas vezes, em cada um desses momentos que acontecia isso, ela tinha que levar, na sessão seguinte, ela levava para terapia, porque ela não conseguia, ela se sentia uma traidora. Então, gente, olha o peso. E a gente, em verdade, a gente nunca sabe exatamente qual é o peso que nós colocamos sobre o outro. Quando a gente diz para um filho, para uma irmã, para a mãe, para um amigo, para um neto, para uma nora, para um genro, nunca faça isso. Ou sempre faça isso. As dinâmicas mudam. Logo, a gente também muda. Claro, eu não estou falando de essência, que eu poderia trazer de caráter, né? Que eu poderia trazer aqui 1000 exemplos, mas esse tipo de situação de tradição, de cultura, de ensinamento, isso parece óbvio. Mas ainda assim, pode ser uma frase solta, né? O nunca mude, sempre faça assim, é o que eu espero de você. Vocês não têm ideia do quanto na programação neurolinguística a gente fala que toda intenção é positiva. E eu acredito nisso. Mas ainda que a intenção seja 100% positiva, os efeitos ao longo do tempo, eles podem não ser. E os resultados, eles podem ser devastadores. Basta olhar o quanto as pessoas levam de dores, de problemas, de cicatrizes, de traumas, de impacto negativo para a terapia, para as terapias. Então, é algo que se fala assim, sem pretensão alguma, mas que os efeitos, eles podem ser extremamente danosos, severos e se perpetuar ao longo de uma vida inteira das pessoas. Eu, como eu já disse, mudo muito de ideia. Isso não quer dizer que eu sou volátil, isso não quer dizer... não, quer dizer que as situações, os contextos, os aprendizados, enfim, eles são válidos até quando são válidos, né? A gente precisa... Não é que a gente precisa, é natural, não é uma regra, né? Eu tenho que mudar, não é uma regra, ou eu não posso mudar, não é regra. Essas coisas, essas situações, esses comportamentos, eles são naturais. Quando a gente percebe, se dá conta, a gente fala, não, mas espera aí, nossa, olha esse vídeo, olha essa conversa que eu tive com essa amiga, olha isso aqui que eu escrevi, nossa, eu pensava desse jeito, já não penso mais. E aí, nesse momento, a gente confronta as nossas próprias ideias de o que é que aconteceu deste ponto que eu pensava desta maneira até chegar neste ponto que agora eu penso desta forma, que anula este jeito aqui que eu tinha, que eu pensava, a forma como eu pensava e que eu tinha como verdade absoluta. Aqui no meio do caminho eu comecei a questionar e aqui eu vejo que
não faz mais sentido o que eu pensava aqui. Isso pode ser resultado de uma vida inteira, isso pode ser muito mais rápido, muito mais breve, por conta de que hoje tudo está, né, muito rápido. E claro que as mudanças, elas são muito mais prováveis e rápidas e até significativas na medida que a gente se propõe a mudar. E na medida que a gente aprende, que a gente lê, que a gente conhece pessoas, lugares, coisas, ideias diferentes, conceitos diferentes, teses e por aí vai, obviamente que a gente muda a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa visão de mundo passa a ser outra, diferente daquilo que era, não importa quanto tempo. E que pode ser, inclusive, uma verdade de uma vida inteira, mas que não é mais. Basta você ler um livro e ter... Não precisa nem ser um livro inteiro, às vezes basta você ler uma frase, um capítulo, um parágrafo, para você ter uma informação tão reveladora que faz você mudar todo um conceito que você tinha de uma vida inteira. E que muitas vezes, como eu disse, você já trouxe aquilo porque foi passado como verdade inquestionável para você e que veio lá de trás, né? A sua mãe te passou porque ela aprendeu assim com a sua avó, que aprendeu assim com a sua bisavó, que aprendeu assim com a sua tataravó, ou questões religiosas, que é muito forte essa questão também. É assim porque sempre foi assim, e aí você lê e você fala, peraí, mas isso aqui não faz sentido. Isso aqui está escrito ali, isso aqui o líder espiritual, seja lá qual for religioso, né, passou desse jeito, mas peraí, tem essa outra informação aqui que meio que anula aquela outra. Ou você tinha dúvida do que foi passado, mas você tem uma informação nova que corrobora para a que você estava em dúvida no passado. Então, o que a gente faz? Só não muda de ideia quem está estagnado no tempo, que não aprende nada novo e que não se, e principalmente que não se permite mudar. E em grande parte das vezes porque colocaram como verdade inquestionável, você não pode mudar nunca, por nada nem por ninguém. Eu acho isso de uma eu tenho a palavra, mas eu não vou falar essa palavra que eu pensei, não. Eu acho isso de uma insensibilidade tamanha. Eu tomo muito cuidado para falar, seja para quem for, para o meu filho, para minha irmã, para os meus amigos, para as pessoas com quem eu convivo. Eu estou sempre me policiando, até numa conversa informal, numa conversa de bar. Eu tomo muito cuidado para não usar o não mude nunca, pense sempre assim, faça sempre assim, ou um mero nunca ou sempre. Eu tenho minimamente a informação do quanto isso pode impactar a vida das pessoas. Pode ser positivamente? Pode. Se for positivamente, tudo bem. Mas a gente nunca sabe como vai ser o impacto ao longo do tempo. Pode até ser positivo naquele momento, mas ao longo do tempo, a gente não sabe. Porque naquele momento, naquele cenário, naquele contexto, está tudo perfeito, a gente sabe que o impacto é positivo. Mas dentro daquele contexto, né, da vivência, da experiência que a pessoa está naquele momento, naquele tempo. Mas ela também vai mudar, ela também vai evoluir, ela também vai aprender coisas, ela vai ler livros que você não leu, vai conhecer teorias que você não conhece, vai conhecer pessoas, lugares que você não conhece e que, portanto, pode mudar
totalmente a situação, mas aí ela ficou com aquilo na cabeça, ou como uma crença, ou como uma carrega ali o peso da família, por exemplo. Eu não posso mudar nunca, eu tenho que fazer isso sempre. E aí já era, né? Aí a gente pode causar um transtorno até mesmo irreversível na vida das pessoas. Mesmo que a gente faça com o maior carinho, dedicação e amor do mundo. Toda intenção é positiva. No entanto, a gente não tem controle sobre nada, nem sobre nós, quiçá sobre o outro. Então, isso de não mude nunca, por nada, nem por ninguém, eu acho extremamente perigoso e muitas vezes até mesmo de uma irresponsabilidade tamanha. Pense nisso e não sei, talvez você pense de uma maneira completamente diferente da minha e tá tudo certo, né? Afinal de contas, as nossas experiências, os nossos comportamentos, as nossas experiências e o que a gente passa ao longo da vida, a gente pode até compartilhar, mas elas sempre são individuais. O impacto que tem sobre nós, só a gente sabe qual é, porque é só a gente que sente. Muitas vezes, inclusive, a gente sente na pele. Pense nisso.